Quero cumprimentar o professor Luiz Moreira, nosso conterrâneo que brilha nas Alterosas, nas Minas Gerais, em cujo nome também cumprimento a todos os intelectuais aqui presentes. Eu quero cumprimentar o ex-prefeito Roberto Cláudio, quero cumprimentar o atual prefeito, o meu estimado amigo José Sarto, e nesses nomes cumprimentar todas as demais, como a gente diz, para abreviar as palavras, autoridades civis, militares e eclesiásticas. Eu abro esse seminário com muita alegria e com muita honra, mas preso a uma disciplina de militante. Claro que todas as civilizações maduras fazem um esforço para cultivar sua história, definir seus heróis, clarificar seus exemplos, porque é assim, evitando os erros, aprendendo com os acertos e com esses mesmos erros, que as sociedades e as civilizações se esforçam para se aprimorar e consertar seus erros. Não pode ser, portanto, o nosso olhar deste seminário, iniciativa brilhante do meu amigo jornalista Moacir Maia, não pode ser uma mera referência, que seria justíssima, grata, a quantos pioneiros se lançaram naquela luta, que é bom que se diga, especialmente aos jovens que estão aqui, que deve ser a eles prioritariamente dirigidas as nossas palavras, foi uma luta que fracassou. É uma coisa que a gente precisa lembrar, para tirar daí lições preciosas. Quando o processo de luta pela redemocratização do país definiu com clareza o consenso possível, e é necessário, meu presidente, que nós tenhamos clareza para utilizar essa reflexão para os tormentosos dias de hoje. Nós precisamos compreender a extensão e a gravidade do hiato democrático que o país estava vivendo. E para compreender isto, nós tivemos que fazer um esforço absolutamente crítico, muito complexo, delicadíssimo, muito difícil, diria nos seus primeiros passos, quase impossível, qual seja restaurar a democracia diante de uma ditadura que teve momentos de grande popularidade. Por isso nós precisamos refletir, sim, a ditadura brasileira, nos seus períodos talvez mais sangrentos, talvez não com absoluta convicção do seu período mais sangrento, gozava de uma popularidade extraordinária. O general Médici, enquanto mandava torturar e matar pessoas nos furões da ditadura, para usar a expressão muito em voga no discurso de Paz de Andrade, ia ao estádio do Maracanã, radinho de pilha no ouvido, e era ovacionado pelo povo ali. O país crescia a até 12% ao ano a sua economia. Para construir essa redemocratização do Brasil, era preciso duas coisas. Primeiro, temos a clareza de que a ditadura era muito poderosa. Tinha conexões internacionais orgânicas. Hoje, rapaziada, jovens estudantes, hoje, boa parte dos arquivos norte-americanos sobre a conduta norte-americana no Brasil está, como eles chamam, desencriptada. São documentos liberados que estão na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e eu frequentei. Fui ver ali vídeos, áudios, textos que revelam concretamente a interferência norte-americana. E é bom que nós nos lembremos que 64, em abril, acontece poucos meses, não tinha mais do que um ano, 12 meses, do episódio crítico em que a humanidade esteve à beira do holocausto nuclear na questão da assediação em Cuba de mísseis com ogivas nucleares por parte da União Soviética. Aquilo ali era o mundo, e nós precisamos recuperar isso para entender bem. O mundo estava obrigado a um crê ou morre, em que a Guerra Fria atingia o seu ápice, e o Brasil era um elemento central de instabilidade para a necessidade que os norte-americanos se deram de garantir sua banda no Ocidente, uma hegemonia a ferro e fogo. Esses arquivos, por exemplo, revelam que no dia 1º de abril de 64, havia um porta-aviões norte-americano fundeado logo ao largo da Baía de Guanabara, com fuzileiros navais prontos para desembarcar no Brasil, acaso os elementos nacionais não fossem capazes e houvesse alguma reação no Brasil.
Eu não quero alongar muito mais do que isso, mas é necessário que nós entendamos com clareza que quando os democratas se levantaram, Flávio Torres, não é, amigo pessoal do grande brasileiro, meu estimado amigo, de quem eu tive o privilégio de ser colega, governador Leonel de Moura Brizola, exilado, não é? Esses homens todos tinham essa clareza da potência da ditadura, da dificuldade extrema, quase impossível, quando se propuseram a essa luta, os brasileiros da data, de construir. É uma lição preciosa para os dias de hoje. Os problemas brasileiros mudaram de personalidade, mudaram de cara, mudaram de complexidade, mas nós seguimos sendo a nação de mais perversa distribuição de renda entre todas as nações organizadas do mundo. Este talvez seja o desafio mais complexo, mais difícil. E o que fazer diante deste poderoso e complexo problema? Acomodar-se, conciliar, desistir? Não foram o que os brasileiros do tempo fizeram. Diante do reconhecimento da potência extraordinária e ameaçadora das forças internacionais e locais que estruturavam uma ditadura, lançaram-se à luta. Essa é a primeira lição daquele tempo que eu gostaria de rememorar para os tempos de hoje. A segunda lição destes homens foi também a necessidade de cada grupo, de cada personalidade exuberante, de cada facção ideológica, de cada fração ideológica, de abrir mão dos seus princípios basilares, do seu olhar a futuro, para buscar as possibilidades, no primeiro momento, impossíveis, inviáveis, de um consenso. E vejam que construção extraordinária. João Amazonas liderava o PCdoB, que tinha, por as tantas, adotado a luta armada como linguagem de enfrentamento da ditadura. Cearenses morreram recrutados pelo PCdoB em Xambioá. Presos, Genuíno foi preso, o Bergson Gurjão foi assassinado brutalmente, enfim, naquela linguagem de ir às armas, e estava João Amazonas neste coletivo. Necessariamente tinha que abrir mão. O socialismo, dito moreno, para aperfeiçoar entre nós brasileiros a nossa personalíssima identidade nacional, o socialismo tinha expressões importantes. No nacionalismo varguista revisitado, de Leonel de Moura Brizola, no socialismo argelino, insurreto, redivivo em Miguel Arraes, cearense, emprestado a Pernambuco. Eram duas expressões de socialismo, mas havia também liberais, criptoconservadores, porém democratas, viscerais democratas. Vejam, Franco Montoro, um democrata cristão, que hoje seria considerado de direita. Vejam, Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas, expressão talvez mais caricata possível da oligarquia rural, mais atrasada do latifúndio nordestino. Sabe de quem é filho o grande brasileiro Aldo Rebelo? Do vaqueiro de Teotônio Vilela. Vocês verem ali a distância. Pois bem, foi a capacidade extraordinária desses grandes homens, para além daquela percepção humilde, mas audaciosa, de confrontar o inimigo provavelmente impossível de ser derrotado, mas houve também ali um esforço generoso de catar entre diferenças profundas e abissais os cacos de consenso possíveis. E olha que obra genial, para os jovens especialmente, que hoje torcem o nariz e não lhes faltam razões para isso, para a política, que virou entre nós praticamente um pardieiro de pilantras, um ajuntamento de mentirosos, um punhado de ladrões, um punhado de patetas, um punhado de demagogos. Mas é a política, a linguagem da democracia. E vejam o que esses homens fizeram. Puseram cada um deles no cabide de entrada da sala de reunião suas convicções ancestrais, seus antagonismos viscerais, e deram-se a tarefa de, em nome do Brasil, consertar uma unidade também absolutamente improvável, um democrata cristão e um comunista, a luta armada e um reformista conservador. Ulisses Guimarães, celebrado, o senhor diretas, Ulisses Guimarães era um católico conservador do interior de São Paulo, muito conservador em qualquer outro critério que se queira considerar. Pois bem, esta gente se reúne
reconhecendo a prepotência e a força praticamente incalculável naquelas datas da ditadura, reuniram-se e deram-se ao esforço de catar entre suas profundas e abissais diferenças o que era consenso. E aí se concertou uma obra para a história referir, uma obra política para a história referir. Se percebeu que a única forma de aceitar, de construir o consenso necessário, humilde diante da prepotência do antagônico, era o temário institucional. E se aterrizou com muita rapidez e facilidade. Anistia para que todos os brasileiros pudéssemos nos reunir novamente, sem perseguição, sem tortura, sem violência. Reunida a família brasileira, eleições diretas para reconstituir todo o tecido dirigente da nação, usurpado pela prepotência das nomeações de bajuladores, de fisiológicos, de clientelistas, de corruptos. É muito bom que se diga com clareza de muitos corruptos, porque o pretexto moralista que embalou 64, no fim construiu uma das trempes mais corruptas da história do Brasil, não que hoje não haja rivais absolutamente equipotentes, equivalentes aos corruptos de antanho. Esse parece ser um câncer do qual o Brasil não consegue também se livrar, pelo menos institucionalmente. Pois bem, a anistia traria todos de volta, as eleições diretas daria de volta legitimidade aos agentes do Estado brasileiro e, ao fim, nós reconstitucionalizaríamos o país por uma Assembleia Nacional Constituinte, dizíamos nós, a plena força nas assembleias de estudantes, livre, soberana e democrática. Mas não havia quem não discordasse para dizer, vírgula, sob o controle dos trabalhadores. E nós, para construir o consenso, conseguimos tirar o sob o controle dos trabalhadores para que o consenso se aperfeiçoasse. Jovens brasileiros, nós ganhamos todas. Nós ganhamos todas. Nós somos testemunhas vivas, relativamente jovens, algumas delas, estou falando de mim mesmo, não é? Do milagre que a política é capaz de fazer. Nós ganhamos todas. O Brasil rapidamente conquistou a anistia. O Brasil rapidamente conquistou as eleições diretas. E o Brasil rapidamente se reconstitucionalizou. Pronto, acabou a fala, acabou a palestra, está feita a grande menção devida à história, a devida homenagem aos seus protagonistas, mas eu não encerraria sem um repto, sem um apelo, sem uma convocação aos dias de hoje. Repare bem, se nós naquela data abrimos mão disso, as eleições diretas não aconteceram por conta da emenda que nós escolhemos do saudoso amigo Dante de Oliveira, depois governador do Mato Grosso. Foi catado ali nos escaninhos do Congresso um deputado maluco, em plena ditadura, apresentou uma emenda e conseguiu assinaturas suficientes. Pois bem, foi ao redor desta emenda que multidões incalculáveis foram às ruas no Brasil. Mas nós perdemos. Quando essa emenda foi à votação, nós perdemos a votação. O Brasil amanheceu de ressaca. Mas reparem o milagre da política como é. A partir deste movimento fracassado, foi impossível conter de volta o pulso democrático que as multidões que invadiram as ruas criaram naquela data mágica para o Brasil. Há também lições preciosas da derrota. Há também lições muito preciosas da frustração. Quando se liberta um povo do jugo, dos grilhões, que às vezes até são mais psicológicos do que reais, é impossível fazer o gênio voltar para a garrafa. E aí está o milagre definitivo da política. Humildade diante dos tempos de hoje, concluo. Aquele consenso e a nossa vitória, o milagre que a política brasileira produziu, teve um coadjuvante que não se menciona, porque é justa e merecida a homenagem que se faça, e todas elas serão poucas, aos heróis da data, aos pioneiros dessa luta, aos que se arriscaram, aos que tombaram, aos que morreram, aos que foram torturados. É muito justo, mas nossa tarefa foi de alguma forma facilitada por uma brutal e devastadora crise econômica que o cenário internacional impôs ao Brasil. É preciso reler isto.
porque é contemporâneo esse constrangimento. E o desafio futuro do Brasil pede que nós aprendamos essa lição. Os juros norte-americanos, naquela data de 79 para 80, os juros norte-americanos, que eram de 2 e poucos por cento, passaram a 29%. E todos os países que tinham a sua matriz de desenvolvimento dependente de um endividamento externo, barato e de longo prazo, tombaram, quebraram suas economias. E esta bomba literalmente explodiu no colo da ditadura. Nós, naquela data, não cuidamos de dourar a pílula e estarmos corretos. Para construir aquele consenso, o método tinha que ser o desenho do consenso institucional. Anistia, eleição direta, constituinte. Qualquer outra digressão que tratasse de economia política, do modelo de organizar o desenvolvimento do país, do desenho de como se cobra impostos deste ou daquele grupo de interesse poderoso num país que tem o mais regressivo sistema tributário do mundo, pois bem, aquilo nos levaria ao dissenso. E nós, então, escondemos debaixo do tapete este nosso aliado involuntário, que era a crise econômica. E este é o problema contemporâneo que está para nosso desafio futuro. Aquela crise não morreu. O Brasil segue sendo um país profundamente apartado no seu corte social. Entre nós, brasileiros, 1% da população tem mais de 40% da riqueza do país. Não há nada sequer remotamente parecido com essa tragédia. Nada sequer remotamente parecido há no Brasil. Qualquer estandarte de educação que se queira fazer no Brasil, o comparativo com os países da OCDE, por exemplo, o Brasil está nos últimos lugares no esforço de qualificar sua juventude para o desafio extraordinariamente complexo da economia do conhecimento, onde a ciência, a tecnologia, a inovação são as únicas coisas que importam. E nós estamos levando a garotada nas escolas um decoreba, como se nós estivéssemos preparando um estudante do século XIX na velha França. Estes desafios, e vou ficar só desses dois exemplos, a distribuição de renda e a revolução não feita na educação, são os desafios contemporâneos. São brutais os antagonismos, a fisiologia, o clientelismo, a apropriação do espaço representativo por oligarquias financiadas a dinheiro público, com emendas imoralíssimas, onde se rouba 30%, 20%, 40%, e o pior dos defeitos é pulveriza-se o resto de investimento que há, sem produzir nenhum efeito estratégico na infraestrutura do país, são os desafios contemporâneos. Quem é Ulisses? Quem é Teotônio? Quem é Franco Montoro? Quem é João Amazonas? Ou Brizola? Ou Miguel Arraes? É essa a busca de hoje. Muito obrigado a todos.